CRIs e CRAs, títulos de renda fixa, mas como que funcionam? Fique nesse vídeo para você saber um pouco mais. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Pata da Sorte, a sorte que vem através da educação. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre CRIs e CRAs, Certificado de Recebível Imobiliário e Certificado de Recebível do Agronegócio, setor imobiliário e setor do agronegócio. Mas o que são esses títulos, como que funcionam, tem imposto, não tem imposto, tem garantia, não tem? Fique nesse vídeo que eu vou falar para você um pouquinho sobre eles, tá bom? CRIs e CRAs, nada mais, nada menos, são certificados tanto do setor imobiliário como do setor do agronegócio, mas são títulos emitidos por empresas desses setores para captar recurso para a sua empresa para fazer algo voltado ao setor imobiliário ou ao setor do agronegócio. Basicamente, vamos pensar aqui, LC e LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, são títulos emitidos por instituições financeiras. Quando você compra esse título, você fomenta o setor imobiliário do agronegócio do banco ou da cooperativa. Aqui, CRIs e CRAs são emissões de empresas, não são mais os bancos que fazem isso. Aqui são as empresas que fazem a emissão, é a empresa que precisa de dinheiro. Então, tem algumas diferenças aqui na questão de garantia, algumas coisas que você precisa prestar atenção, mas, basicamente, é um título emitido por uma empresa para financiar esses dois setores aqui, tá bom? Falando especificamente de CRAs, Certificado de Recebível do Agronegócio. Tem a empresa do agronegócio, é uma emissão de uma dívida, então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho uma empresa do agronegócio, Coelho Agro, e essa empresa precisa fazer alguma construção na fazenda, que vai estar envolvida aí o setor do agronegócio, que vai envolver empregos e tudo mais. Mas eu não quero pegar dinheiro no banco, eu quero fazer a minha emissão. Então eu falo assim, olha, a gente monta essa estrutura do CRA, claro que tem toda uma avaliação muito detalhada aqui da... Claro que tem uma avaliação muito detalhada aqui da empresa, governança, conferência dos balanços e tudo mais. É bem, vamos dizer assim, rígida toda essa avaliação, mas a empresa, se ela passar por isso, ela pode emitir. E aí quem que compra esses títulos? São os investidores. A empresa faz essa emissão, por exemplo, a minha empresa, Coelho Agro, faz essa emissão e você como investidor fala assim, cara, eu gosto dessa empresa, eu acho legal, eu acho que eles têm um bom projeto e eu vou comprar uma cota, eu vou comprar esse título de renda fixa, esse CRA da Coelhos Agro, entendeu? Então, tem esse processo aqui que é voltado para o setor do agronegócio. E aí, os investidores, entre aspas, ajudam essa empresa nessa dívida, porque entre aspas? Porque o investidor quer uma rentabilidade. Você não vai investir na minha empresa só por investir e falar assim, Pedro, pega o dinheiro aí, usa para a tua empresa, se der certo, beleza, depois você me devolve. Não, você vai querer uma rentabilidade. E aqui que dá uma boa diferença dos bancos é que qual empresa que tem mais risco? Um banco grande ou a minha empresa que é só do setor do agronegócio? Às vezes a minha empresa tem mais risco. E aí como é que eu faço para chamar a sua atenção para você investir na minha empresa? Taxas melhores. Por isso que quando a gente vê lá no sua corretora, no seu banco, CRIs e CRAs, normalmente eles têm umas taxas maiores. Por quê? O risco é maior dessa empresa quebrar. E ela não vai ter umas garantias que depois eu vou falar que no banco tem. Então eu preciso falar assim, olha, investidor, eu tenho aqui um CRA que vai pagar X% a mais do que você já vê aí nos seus LCIs, LCAs, e aí você pode investir em mim. Só que o risco aqui é maior, por isso que eu estou pagando mais para você. E por isso que o investidor investe na empresa, porque ele quer ganhar mais. Você quer ganhar mais, por isso que você confia aqui na empresa, tá bom? No outro lado, certificado de recebível imobiliário, imagina que eu tenho aqui a Coelho Construtora, que é do setor imobiliário, e eu preciso fazer uma construção aqui de um shopping center. Eu faço uma emissão de um CRI, que é voltado ao setor imobiliário, claro que depois vou ter aqui a questão de venda do setor dos imóveis ou aluguel das salas do shopping, enfim, eu faço uma emissão dessa dívida no mercado, eu sou uma empresa e você investe olhando para esse lado do setor imobiliário, daquilo que eu pretendo fazer. Claro que quando você investe tanto numa empresa do agronegócio ou do setor imobiliário, você tem que entender qual que é o projeto da empresa para isso.
ele só quer fazer um CRI para pegar dinheiro. Não funciona assim. Você quer um CRI para quê? Estou olhando aqui no meu cenário como o dono aqui do CRI, vamos dizer assim, quem faz emissão, e você olha como você fosse um investidor. Por que eu quero fazer um CRI? Porque eu quero fazer uma construção no shopping, vai ter tantos metros quadrados, vai ser várias coisas aqui. E aí você, como investidor, vai olhar aqui e falar assim, agora entendi, a Coelho Construtora quer fazer um shopping, quer fazer tantas salas, eles vão alugar, achei legal o projeto, vou investir meu dinheiro. Mas você vai falar assim, olha, eu invisto aí se a taxa for melhor do que o que eu tiver no banco, porque o risco aí é muito maior, entendeu? Então aqui são títulos aí que são parecidos com LCIs e LCA, só que daí tem a mudança da questão da emissão, de quem que faz a emissão, as empresas, então tem um risco maior, normalmente os CRIs e CRAs pagam mais que LCI e LCA, e tem os detalhes aqui, tá bom? E aí aqui eu trouxe algumas informações legais. São títulos de renda fixa, beleza, importantes, você vê na sua corretora, no seu banco, títulos emitidos por empresas, que eu já mencionei aqui, são títulos isentos de imposto, também é legal, parecido com LCI e LCA, CRI e CRA também são isentos de imposto, porque tem esse fomento aí do setor do agronegócio e do setor imobiliário. E importante aqui para você como investidor, são títulos sem garantia do FGC. O FGC ele é um fundo que vem, garantidor de crédito que vem dos bancos, das cooperativas. Então, no meu caso aqui da minha empresa, eu não vou ter essa garantia para honrar se a minha empresa quebrar. Se eu for montar lá o shopping da Coelho Construtora e quebrar o shopping. Claro que eu posso colocar algumas garantias. Eu quero colocar esse imóvel como garantia, então se der ruim, a empresa lá, a securitizadora que monta essa operação, ela vai lá, verifica, como deu errado na Coelho Construtora, a gente vai liquidar o imóvel, vai pagar os investidores. Mas nem sempre vem todo o valor que você investiu, não tem aquela garantia. Às vezes eu posso quebrar e foi toda a empresa junto e não tem o que fazer, não tem como arcar. Então, são títulos que têm mais risco, como eu falei, e por isso pagam mais. O risco é maior, então o retorno também tende a ser maior aí. A expectativa é que quando você investe em algo que tenha risco maior, você quer ter um retorno maior também, certo? Uma atenção aqui muito importante, apesar de serem títulos de renda fixa, eles podem ter uma variação negativa, então dependendo aí, se você investir num título que pague o IPCA mais alguma taxa, se a gente tiver uma deflação nesse período, você pode ter aí um valor negativo na rentabilidade. Ou na hora que, se você não cumprir o contrato inteiro do seu investimento e você quiser vender antes, se o mercado não estiver olhando bem lá para o seu título, para a taxa que você tem no dia, talvez você não vai conseguir vender bem com a taxa boa, talvez você vai levar um deságio, que a gente chama aqui, vai perder no título, e aí não vai ser bom. Então, se for investir em vista com conhecimento, sabendo o que é, sabendo que não tem garantia, tentando honrar esse prazo, mas claro que também da mesma forma que você pode sair perdendo, tem gente que muitas vezes vende antes o título e sai ganhando, porque o título que você comprou depois de um certo período valorizou. E aí você vende no mercado e o mercado fala assim, caraca, aquela taxa que esse investidor tem é muito boa, ninguém tem mais hoje, então vamos pagar mais para ele. Então tem essas questões aqui de operações, vamos dizer assim, entre investidores. Os investidores conseguem trocar os títulos. Claro que eu não converso com o investidor e falo, eu jogo na corretora lá no banco, o banco organiza para vender. Então tem esses trâmites aqui que facilitam, mas é um título que acaba tendo um pouquinho mais de risco, por isso que investe. Uma dica aqui muito importante é você conferir a classificação de risco desse ativo. Então, eu vou botar até uma tabelinha aqui, vou deixar no comentário do vídeo uma tabela que mostra sobre os riscos desses ativos. E tem lá AA, BBB, e aí conforme vai diminuindo, o risco da empresa é maior. E aí é melhor se você investir na empresa que tem AAA ou AA. As outras, se tem, quanto, vamos dizer assim, maior o risco, menor tiver a classificação aqui, mais ela vai ter que pagar, entendeu? Então, e claro, buscar informações sobre a empresa, entender o planejamento. Você não vai colocar dinheiro lá na Coelho Construtora sem saber o que o Coelho Construtora vai fazer. Bom, a Coelho Construtora vai construir um shopping. Qual que é o tamanho do shopping? Aonde que vai ser? Para que serve? Qual que é o objetivo? Você tem que saber aquilo que você está investindo, você tem que conhecer. Se você simplesmente comprar um CRI do setor imobiliário, um CRA do setor do negócio sem saber, não está legal, porque você tem que entender aquilo que você está investindo, você tem que entender naquilo que você realmente está acreditando. Então, você investe naquilo que você também acredita. Eu acho que realmente naquela região, o shopping que a Coelho Construtora vai fazer, vai ser muito bom. Então, realmente, eu vou investir, vou colocar um pouco mais aqui do meu capital nisso.
Então, são questões aqui que acho que vale a pena você como investidor considerar quando você for investir num CRI e num CRA, agora você sabendo o que é e quais são as suas diferenças, tá bom? Pessoal, eu creio que esse é o vídeo de hoje. Se você não sabia o que era CRI e CRA ou ficou com alguma dúvida ainda, deixe aqui nos comentários, por favor. Compartilhe com seus amigos que têm dúvidas o que é um CRI, o que é um CRA, o que é essa sopa de letras aí. Mande esse vídeo para ele, para que ele entenda o que é. E se for legal, que ele possa investir, se ele achar interessante, que ele possa investir. Curta esse vídeo, se inscreve no canal para o YouTube entender que é relevante. E é isso aí, pessoal. Até mais e uma ótima semana.